Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, mais esse dia de podermos estar aqui reunidos no Senhor, né? E o Senhor tem, assim, tem nos guardado, tem nos livrado, como eu sempre tenho falado para os irmãos. Vamos continuar firmes aí, buscando a Deus, nas orações, na presença de Deus, orando uns pelos outros também. E dias melhores virão, né? Deus tem preparado para nós o melhor. Amém? Em nome de Jesus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor e é um texto bem conhecido que está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a respeito da parábola do filho pródigo, né? Essa parábola do filho pródigo, ela é conhecida, é muito pregada e hoje eu quero estar compartilhando com os irmãos aqui, amém? Essa passagem, Jesus, ele fala a respeito do filho pródigo, amém? Vamos meditar aqui. Lucas capítulo 15, versículo 11. Continuou, certo um homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vindo ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao se aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Lhe informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se dignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabelo sequer para ligar-me com os meus amigos. Tendo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Bem, até aqui. Vamos orar, né? Vamos orar, vamos buscar em Deus a direção da palavra, o que Deus tem para falar com nossas vidas nessa noite, amém? Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Esses dias de tantas tribulações, né? De luta, de dificuldade, mas tem sido dias também de bênção, de conquista, de vitória, mas nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Ó Senhor, nosso Deus, obrigado por esse momento, por essa noite, por estarmos aqui diante da Tua Palavra. Senhor, venha falar com cada vida, Senhor. Venha visitar os lares agora, venha tirar todo o medo, toda preocupação do meio da Tua igreja agora. Senhor, tem nos guardado. O Senhor é o nosso socorro, é o nosso refúgio, o Deus vivo que tem, Senhor, guardado o Teu povo, Pai. Vem nessa noite, através dessa mensagem, visita os nossos corações, renova as mentes, Senhor. Tira todo medo, toda preocupação agora, toda insegurança, lançamos por terra, Pai, em nome de Jesus. Venha, Senhor Deus, falar com a Tua igreja agora, venha enviar a Tua palavra revelada, venha falar com cada vida, cada coração nessa noite, Pai Santo. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Irmãos, então aqui essa passagem fala aqui de um pai, né?
a respeito de um pai, né? Jesus ele faz essa narrativa, conta essa parábola, um pai e dois filhos. Né? A gente entende aqui que esse pai é a respeito de Deus, né? Um pai que sempre se preocupa com os seus filhos. E aqui é esse pai, né? Que tem agora os seus dois filhos, um moço e o mais velho. E a Bíblia nos relata aqui que o mais novo, né? O mais moço disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Então aqui, irmãos, a gente inicia aqui, quero estar assim, meditando com os irmãos. O moço ele chega, né, o mais novo, ele chega para o pai, era de direito, né? Ele era herdeiro, ele tinha direito mesmo no que ele está pedindo aqui ao pai, mas ele vai pedir agora, bem cedo, talvez bem antecipado, uma parte dos seus bens. Eu fico pensando, né, irmãos, qual seria o motivo? O que fez esse jovem, esse filho mais moço, pedir ao pai que lhe desse uma parte dos seus bens? Será que a gente pode pensar assim, poderia pensar assim com os irmãos hoje? Será que ele não se sentia bem na casa do seu pai? Com seu irmão, a sua família? Será que ele estava ali, não era feliz com a sua própria família? Por que será que ele pediu essa parte dos bens? Porque talvez ele achou assim, pensou talvez que o pai não estava assim cuidando bem, né, daquilo que lhe pertencia, e achou que talvez ele pudesse fazer melhor, né, do que o pai, administrar melhor os seus bens. A gente vê, né, que José, né, no Egito, ele foi assim muito abençoado por Deus, ao ponto de Faraó chamar ele e colocar ele abaixo, né, dele, depois do trono, abaixo era José que respondia sobre todo o Egito, porque ficou assim maravilhado, né, porque falou que não tinha como achar um homem, né, tão sábio como ele, um homem que tinha o Espírito de Deus, né, na vida dele. Mas qual seria o motivo, né, irmãos, que esse jovem ele vai pedir, né, tão cedo, uma parte dos seus bens? Ele poderia, né, ter esperado um pouco mais. Não sabemos aqui qual o motivo, se era para sua vaidade, o seu ego, para satisfazer aquele desejo que ele estava de pegar os bens, a propriedade e se lançar no mundo, que é que a gente vê na frente que ele vai lançar no mundo, né, se lançar no mundo. Então eu queria parar a pensar um pouco com os irmãos nessa noite a respeito dessa passagem aqui no início, porque às vezes, sabe, irmãos, nós temos tudo para dar certo, né? Deus está no nosso caminho, Deus está preparando tudo no melhor sempre para a gente, porque o Senhor nos ama, Ele quer o nosso melhor. E às vezes nós tomamos, né, por decisões precipitadas demais. Começamos a tomar atitudes que muitas vezes não é aquilo que Deus quer para a nossa vida. Por quê, pastor? Porque às vezes queremos, olhamos com os nossos olhos, achamos que não é desse jeito, que não está bom daquela maneira, ficamos ansiosos demais, ou às vezes para satisfazer a nossa vontade, nosso desejo, e a gente começa a tomar atitudes precipitadas, decisões que não são, em algumas situações, a vontade de Deus. Antes de mais nada, tem sempre ensinado os irmãos na igreja, quando nós estávamos ali, né, juntos, né, antes dessa pandemia, que nós temos que consultar a Deus, né, como Davi consultava ali, e pedia para Deus uma resposta a respeito daquilo. E temos que aguardar a resposta de Deus, porque às vezes nós ficamos inquietos com uma situação e começamos a sair por aí, né, tomando decisões e fazendo coisas que muitas vezes não é a vontade de Deus, né? Porque esse jovem ele estava na casa do pai, ele tinha tudo com o pai, ele, assim como o irmão mais velho, né, ele tinha
os empregados ali, ele tinha alimento, ele tinha as propriedades, que ele poderia ver isso mais para frente, né, quando tivesse com mais idade. Mas de repente ele quer tentar a sorte, tentar a vida e arriscar, né, fazer as coisas do seu jeito. E muitas vezes nós somos assim, né, irmãos? Nós temos um Deus que nós falamos sempre para o Senhor ir na nossa frente, na direção de tudo, que Deus é o nosso guia, que somos levados com os guias pelo Espírito Santo, mas muitas vezes nós queremos fazer a coisa do nosso jeito. Achamos que aquilo está incomodando, aquilo não está certo. E aí o que a gente faz? Em vez de orar, confiar, esperar em Deus, a gente vai e começa a tomar decisões, mudando as coisas, sem ser a vontade de Deus. Né? Esse jovem aqui, ele vai, né? Não que não era de direito, era, mas por quê? Né? Então, sendo assim, ele pedir uma parte desses bens, estava ali na casa do pai, né? A Bíblia nos relata que ele pede o pai, né? Era direito dele, a Bíblia diz aqui, o pai não vai, né, se opor, pelo contrário, a Bíblia diz que o pai, né, vai dar a parte dos bens, porque depois, versículo 13 diz assim, passados não muitos dias, ó, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então, veja bem que ele esperou alguns dias, né? Depois que o pai deu a parte dos bens, e sai de casa, né? Ele vai morar agora numa terra distante. E eu fiquei pensando nisso, né? Por quê? Ir para tão longe, uma terra distante, para que não fosse incomodado, para que ninguém o conhecesse, ele fosse para um lugar onde ninguém o conhecia, né? Não conheceria, desculpa, não conheceria. Ele quer se distanciar agora do pai, da família, do seu irmão, né? Ele poderia ir para um lugar mais perto, porque ele, né, poderia ficar, vou ficar aqui, mas vou ficar próximo da minha família, do meu pai. Se ele precisar de alguma coisa, eu estou aqui e vice-versa. Mas ele vai para um lugar distante, irmãos. Ele vai se afastar totalmente, né? Ficar tão distante do pai, que tanto ajudou, que o pai que sempre esteve ao lado dele. E eu queria assim pensar, né, aqui nesse momento, a gente às vezes com relação ao Senhor, né? Às vezes a gente se afasta tanto da presença de Deus, se distancia tanto de Deus. A gente quer que as coisas caminhem de um jeito, por não caminhar do jeito que a gente deseja, a gente acaba se afastando de Deus, fica longe, não tem mais aquela comunhão, aquela vida de oração, de meditar na palavra, de louvor, de adoração. A gente sabe que não tem como a gente se esconder de Deus, por mais que a gente tente se afastar, o Senhor está por perto. A Bíblia diz que para onde me ausentarei da tua presença, se for subir nas nuvens, lá tu estarás, se for na profundeza do abismo, lá o Senhor estará, não tem como me afastar. Mas às vezes a gente toma uma atitude como essa, né, desse jovem que se afasta de Deus, né, se afasta de Deus como assim, né, quer viver o mundo, realizar os seus sonhos, os seus desejos, e a gente acaba muitas vezes esquecendo do Senhor na nossa vida, e a gente coloca o nosso desejo, a nossa vontade, né, os nossos sonhos que são nossos, mas que nós temos que apresentar a Deus, saber se esse é o sonho de Deus. Muitas vezes fechamos os nossos corações, tapamos nossos ouvidos para não ouvirmos a Deus, porque estamos com aquela vontade, aquele desejo nosso aquela vontade, aquele desejo que nós temos de realizar aquilo que nós queremos, né? E a gente faz isso como esse jovem, porque depois que ele pega os bens, ele sai para um lugar distante, talvez porque queria uma distância para que talvez o pai não opinasse, alguém não se metesse na vida dele, e queria, né, ter a vida dele sem que ninguém o incomodasse. E graças a Deus que o Senhor tem nos incomodado, graças a Deus, né, que nós estamos
incomodando o mestre, como, né, naquela passagem da filha de Jairo, porque ainda incomoda o mestre. Nós temos incomodado o Senhor, porque nós não podemos ficar nem um sequer um instante, um segundo distante do nosso Deus, né? E a Bíblia diz que ele, né, ele pega tudo isso, vai para tão longe, e lá ele acaba, dissipa, né? Ele consome tudo, os seus bens, vivendo dissolutamente, vivendo de uma assim, dissolutamente, uma maneira assim, libertina, né? Viveu assim, ali, pegou aquele dinheiro e gastou de uma vida libertina, devastadora, que é o que diz aqui a Bíblia, né? Ele vai ali de uma maneira tão, né? Acaba com tudo de uma maneira devassa, libertina, com orgias, com mulheres, né? A Bíblia não fala aqui, mas a gente pode imaginar aqui, com prostituição. Então ele não dá valor àquilo que o pai, né? Aos bens que o pai colocou nas mãos dele. Ele acaba não dando valor àquilo que era tão precioso, né? Que ele tinha recebido do seu pai, como a gente lembra daquela passagem de Esaú, que por um prato de lentilha ele acabou abrindo mão do direito de primogenitura. Então ele vai viver, né, de uma maneira assim, devassa, leviana, ele vai acabar com tudo. E eu paro e penso hoje, né, como tem sido a nossa vida, irmãos. De que maneira nós estamos vivendo, com justiça, com retidão, na presença de Deus. Somos testemunhas do Senhor aqui nessa terra, e Deus nos chama para viver uma vida, né, uma vida nova, onde nós vamos ser aqui a referência, né, não só como Daniel, aqueles homens foram, nós estamos chamados para ser referência, temos falado tanto isso na igreja. De que maneira eu tenho vivido aqui, de uma maneira digna, né? Mas o que eu tenho recebido do meu pai? Não estou falando agora de propriedade de alguém da sua família, eu estou falando daquilo que você tem recebido de Deus. Você tem o Espírito Santo, você tem a palavra, você tem a presença de Deus contigo, você tem o fruto do Espírito Santo. E de que maneira você tem vivido? Porque Deus, né, tem nos dado talento, e esse talento é para ser usado para a glória do Senhor. Às vezes conhecemos o Senhor, conhecemos a palavra de Deus, estamos na igreja e tudo, tomamos a Santa Ceia, estamos orando, o Espírito Santo está em nós, mas a vida não condiz. O testemunho de vida é totalmente oposto àquilo que nós falamos, pregamos, declaramos de Deus. Esse jovem, ele vai, né, pegar e os bens, aquilo que ele recebeu do pai, acabar com tudo, né, de uma maneira, vamos dizer, que devasta, né? Maneira devasta, uma maneira, né, leviana, libertina. Tanto que lá na frente, depois a gente pode ver, eu já li aqui para os irmãos, o próprio filho mais velho vai falar que ele gastou dinheiro, né, em orgias, com né, meretrizes, e o pai recebe ele de volta. Então eu quero que você pense nisso, né, nesse momento aqui da pregação, né, de que maneira nós estamos vivendo, irmãos. Ah, pastor, eu não tenho nenhum bem, eu não tenho nenhuma propriedade. Você tem sim, você tem o Espírito Santo, você tem a palavra de Deus, você tem a presença do Senhor contigo, e você tem vivido de que maneira? Para honrar o nome do Senhor, vou ter sido um vaso de honra para o Senhor. Então, continuando aqui no texto, no versículo 14, né? E depois de ele ter consumido tudo, né? Acabou com tudo, gastou tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Olha só, né, irmãos? Situação. Ele tinha tudo na casa do pai, com o seu irmão, se distancia do pai, se afasta, né, da família. Agora ele vai passar necessidade. E não sei se você já passou por isso na sua vida, mas é uma situação muito difícil, né? A pessoa passar por necessidade é
não ter o que comer, não ter o que vestir, acordar de manhã, não ter nada, não ter um pão, nada. É muito difícil, a gente temos orado por essa situação que nós estamos passando no mundo inteiro, né? E a gente vê assim, não só pela televisão, mesmo aqui onde eu moro, no bairro, acho que os irmãos que, né, estão aqui, a maioria aqui da igreja do nosso bairro, a gente vê a dificuldade das pessoas pedindo sempre na porta e passando necessidade. Tem uns que vêm, tem pessoas que a gente consegue ver a situação e fica até, a pessoa abaixa a cabeça, fica com os olhos cheios d'água na hora que vai pedir aquilo, porque não é fácil. Você não ter o que comer, não ter o que beber, não ter o que vestir. E aí a pessoa está ali, muitas vezes tem que pagar uma conta, não tem luz, não tem água, não tem o gás, não tem o leite para dar para os filhos. Veja a situação dele, ele vai passar necessidade, mas ele tinha tudo lá atrás, né? Mas ele resolveu pegar tudo que lhe pertencia, saiu da casa do pai, e agora a vida dele dá uma reviravolta. Por que eu quero te falar isso? Porque isso muitas vezes acontece, né, irmãos? Quando a gente começa a se afastar da presença do Senhor. A gente deixa de viver uma vida de comunhão com Deus. As coisas começam a acontecer, a gente começa a se afligir. Nós temos um Deus que, como Davi fala, né, no Salmo 37, vamos ver aqui, Salmo 37. Salmo 37. Nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que, né, Ele é o Deus provedor, Jeová Jireh. Então, Salmo 37, no versículo 25, diz assim: Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Quem é que faz isso aqui? O Senhor. O justo desamparado, nem a sua descendência, seus filhos mendigar o pão. Por quê? Porque Ele é Deus provedor, né? Como Abraão falou, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Deus Pai, o nosso Deus, Senhor Jesus, Ele nunca deixa a gente passar por necessidades. A gente está afligido com esse mundo, a gente tem as aflições, mas o Senhor é Deus que nos socorre, né? O nosso socorro vem do Senhor, não vem dos montes. E Paulo fala em Filipenses, né? Desse Deus provedor, quando ele diz aqui, capítulo 4 de Filipenses, versículo 19, ele fala assim: o meu Deus, agradecendo, né, os irmãos lá que estavam ajudando ele nas missões, ele dizia: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Jesus cada uma das vossas necessidades. Deus há de suprir as vossas necessidades. Nós temos um Deus que supre as nossas necessidades. Estivermos debaixo das asas do Altíssimo, buscarmos refúgio no Senhor, Deus vai suprir as tuas necessidades. A provisão de Deus vai chegar na tua casa, na tua família. Você pode estar vivendo um momento difícil por causa dessa situação que o Brasil, o mundo está vivendo, né? As pessoas passando muita necessidade, desemprego, o trabalho, até que para quem é autônomo está difícil, mas o Senhor é Deus que é Jeová provedor, Jeová Jireh, o Deus provedor, que Ele vai enviar provisão. Né? Ele sustentou Elias lá com as aves, e Ele vai enviar provisão sobre a tua vida. Agora, aquele jovem não, ele se afasta da presença do Pai, e agora ele vai passar necessidade. E a Bíblia diz aqui, continuando no texto, versículo 15, né? Versículo 15 diz assim: então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha, ele querendo comer a comida dos porcos, né? Que ele foi, né, foi trabalhar lá, guardar os porcos, ninguém lhe dava nada. Abandonado, distante agora do pai, ninguém ajudava, ninguém o socorria, agora sozinho, abandonado. Nós temos um Deus que nos diz, né, que Ele toma a gente pela mão direita e diz: não temas porque eu te ajudo. Disse para Josué: eu serei contigo por onde quer que fores, guarda os meus preceitos, guarda os mandamentos, e o Senhor será contigo por onde quer que fores.
não temas, não te espantes. Agora ele está ali desamparado, porque ninguém ajuda, ele é numa terra distante, onde ninguém pode ajudar. E você tem recebido o auxílio de Deus aí, não tem? Ah, pastor, está muito difícil, né? Está muito difícil aqui em casa, no meu trabalho, as coisas estão muito difíceis, com essa situação que nós estamos vivendo, está difícil. Mas você tem vivido a cada dia, porque eu tenho certeza que a mão de Deus, né? A cada dia o Senhor, né? Ele faz como Elias ali, ele vai enviando sustento, o pão, né? O alimento, aquilo que você precisa para você vencer aquele dia. Quando chega um dia de amanhã, Deus envia mais. E assim Deus tem feito com as nossas vidas, né? Ele é um Deus que tem suprido as necessidades do seu povo. Aquele jovem não, ele agora está ali, numa condição muito ruim, vamos dizer assim, como uma situação de abandono, não tem o que comer, né? Porque a comida dos porcos é pouco, né? Para ele comer, ninguém dá nada, ninguém está nem um pouco preocupado com a vida dele. Talvez você esteja aí pensando, puxa vida, né? Ninguém se importa comigo, ninguém está preocupado com a minha vida, ninguém olha para mim, eu estou passando uma situação difícil, mas eu não tenho ninguém que é por mim. Não, você está enganado. Tem um Deus que tudo vê, tem um Deus que Ele é o nosso socorro, um Deus que se nós clamarmos a Ele, Ele diz, busca, você vai me achar, invoca-me e te responderei. Então esse jovem agora está nessa situação, né? Esse jovem, e diz assim, versículo 6, então caindo em si, né? Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Verdade, né? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou chamado, se digo ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, olha só, quando diz aqui cair em si, eu gosto muito desse versículo aqui, porque, resumindo, ele vai se arrepender, irmãos. Ele cai em si, né? Ele se arrepende da atitude, né? Da decisão que ele tomou lá atrás. E isso é tão bom, né, irmãos? Isso é tão bom quando acontece com um homem, quando o homem encontra o arrependimento. Eu queria parar um pouco aqui para pensar nisso. O arrependimento é quando a gente faz algo que foi mal, que foi ruim, e aquilo traz uma tristeza, uma mágoa, a gente fica com o coração contrito, né, diante daquilo que nós fazemos, e isso nos traz, isso é um arrependimento. Né? Ele agora está arrependido, e quando a pessoa está arrependida, ela quer o quê? Ela quer mudar. Quando a gente está arrependido por algo que a gente fez, a gente quer imediatamente mudar, não errar mais naquilo, a gente vai, né, se esforçar para que nunca mais a gente venha fazer aquilo, porque é o arrependimento que produz isso. O arrependimento é a chave, né, do Evangelho, como Jesus e o próprio João Batista falou, arrependei-vos, ele chamou de raça de víboras, e ele falava, arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Então a gente vê que ele vai se arrepender. Ele vai se arrepender e quando ele se arrepende, ele lembra dos trabalhadores do seu pai e vai se levantar, né? O arrependimento faz com que a gente tome atitude. Irei ter com meu pai. Ele vai se levantar, ele vai se arrepender, ele vai agora tomar uma atitude, né? De ir de encontro ao seu pai. Porque lá ele tinha provisão, lá ele tinha comida, lá ele tinha tudo. Ele agora está arrependido do que ele fez. Talvez o Senhor esteja falando com você, com cada um de nós nessa noite. Se não houver arrependimento, não tem mudança, irmão. Não tem perdão, não tem reconciliação, não tem reconstrução, não tem recomeço, não tem nada. Tem que haver arrependimento verdadeiro. Se nós temos falhado em algo, nós temos feito algo que não tem agradado ao Senhor, ah, pastor, mas eu não consigo. Olha a Deus, peça para Deus te ajudar, te libertar disso. Mas o arrependimento é fundamental entre os casais. Quando um fere o outro, magoa o outro, fica por isso mesmo, não pode ficar por isso mesmo. Se você que errou, se foi ela que errou, não importa quem errou, tem que se arrepender, tem que se levantar como ele foi, ele vai voltar. Ele vai voltar, a Bíblia fala que ele fala,
irei ter com meu pai. Então ele vai agora voltar para quê? Para recomeçar, reconstruir, reparar a coisa errada que ele fez. Quando ele saiu da casa do pai, ele fez uma coisa errada, ele pode ver isso, ele sofreu isso na sua própria pele. E tem muitas pessoas que estão sofrendo na pele o que ele fez de errado, mas mesmo assim ele não quer voltar, ele não quer recomeçar, ele não quer reconstruir. Sabe por quê? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, é muito difícil. Muitas vezes para a gente recomeçar, reconstruir, reconhecer que nós erramos primeiro diante de Deus, né? Porque a primeira coisa que nós erramos, quando nós fazemos uma coisa errada, né? Cometemos um erro, um pecado, algo contra alguém, é claro, a primeira coisa que a gente se arrepende diante de Deus, depois a gente tem que ir de encontro àquela pessoa. E aí que é o momento mais difícil, porque muitas vezes entra o orgulho, a vaidade, o eu, e a gente sabe que esse momento, se coloca no lugar desse jovem, ele tinha que sair dali de encontro ao pai e talvez na mente dele ia pensar assim, como é difícil, né? Voltar, né? A humilhação, a vergonha, porque ele saiu de casa e se distanciou, né? Porque se ausentou, ficou bem distante da família, talvez pensando quando ele saiu que ia dar tudo certo, mas deu tudo errado. É como Noemi, né? Quando ela voltou, sem marido, só com Ruth, e ela chega de cabeça baixa, entra na cidade. Você conhece essa história, né, do livro de Ruth, que depois Deus restaura a família dela, né? Mas ela perdeu os filhos, perdeu o marido, ela vai voltar para o seu povo, e ela entra na cidade, uma mulher amargurada, cabeça baixa, a vergonha, a humilhação, porque deu tudo errado. O marido foi para uma cidade, né, por causa de em busca de comida, e deu tudo errado, e pereceram lá. Agora você imagina a situação desse jovem tendo que voltar e pensando assim, puxa vida, né? Que vergonha, sair da casa do meu pai, peguei tudo, acabei com muito dinheiro, agora vou voltar para lá e sem nada, né? Eu queria voltar de uma maneira diferente, feliz, com falar, pai, eu estou num lugar assim, conquistei isso. Não, agora a situação dele é o contrário, ele vem, né, debaixo de uma vergonha muito grande, uma humilhação muito grande. Então muitas vezes eu sei que é difícil, porque quando a gente chega diante de Deus, a gente ora, a gente fala, Senhor, eu estou arrependido, eu cometi esse delito, eu fiz isso errado contra alguém, contra aquela pessoa, eu cometi esse erro. Mas você fala com Deus, você tem que se reconciliar com aquela pessoa e você não consegue, porque vem aí a questão da humilhação, da vergonha, e entra o orgulho, a vaidade. Não é fácil, né, irmãos? Para recomeçar, para reconstruir, para voltar atrás, quando vem o arrependimento, né? A gente precisa se humilhar muitas vezes. A vergonha vem, eu sei por causa da situação, mas você tem que ser valente, forte, superar tudo isso para que você venha vencer e ser vencedor. E porque o inimigo ele quer nessa hora colocar para você, não, isso é uma vergonha, e você vai ficar preso a isso até quanto tempo? Deixando de se reconciliar, se desculpar ou pedir perdão para alguém que você feriu, magoou, que ofendeu. Então, essa é a dificuldade quando vem um arrependimento, né? Muitas vezes a gente fala com Deus, mas quando a gente tem que se encontrar com aquela pessoa e se reconciliar, aí a gente fala, eu não consigo, vai ser muita vergonha, muita humilhação. Pois é. A Bíblia diz que ele falou, eu vou voltar, não importa que eu errei, não importa que eu falei. Ele não sabia qual seria a atitude do pai. Ele falou, eu vou lá e vou confessar o meu pecado. Eu vou falar para o meu pai que eu errei. Eu vou falar para ele o que eu fiz, eu fiz isso, mas eu estava errado, e se ele puder me perdoar, olha lá o que ele diz. Ele diz, eu vou ter com meu pai e vou dizer para ele, pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos trabalhadores. Então ele vai e ele, né, vai chegar para o pai nessa condição, confessando mesmo que ele errou, falando que ele fez uma coisa errada para ser tratado como os trabalhadores. Então a gente chega para Deus, a gente pede perdão, a gente confessa que a gente fez isso de errado, esse pecado, e muitas vezes a gente tem que chegar para aquela pessoa e falar, olha fulano, você me desculpa, me perdoa, eu fiz isso de errado e tal, tal.
sabe? Eu falhei mesmo, eu, né, tava pensando, pensei mal de você, fiz isso, mas é. Mas muitas pessoas hoje estão na igreja de tudo, estão retendo. Há muita falta de perdão, de reconciliação, há muita coisa que precisa ser acertada na vida de muita gente dentro da igreja, que está ficando para trás. As pessoas estão dentro da igreja e acham que isso não tem problema sim, porque o acusador vem e aponta, e Deus quer que você se reconcilie, que você se acerte. E você muitas vezes tem deixado isso de lado, não tem dado importância, e hoje Deus está nos mostrando aqui como é importante para que você possa reconstruir a tua vida, recomeçar a tua vida. É importante que aconteça isso. E a Bíblia diz que ele foi, né? E vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho diz: Pai, pequei contra o céu diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Confessa o pecado, né? Então, olha só. Ele foi surpreendido pelo pai, né? Porque quando ele vai de encontro ao pai, talvez ele podia ter pensado: o pai vai brigar, vai mandar eu ir embora. Não. O pai vem e a Bíblia diz aqui, né? Que o pai o abraça e o beija. E tem misericórdia, compaixão dele. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor Jesus. E quando a gente se arrepende, que a gente vai de encontro ao Senhor, Ele é Deus de misericórdia. E quando Ele vê no coração da gente essa sinceridade, né? Onde a gente se arrepende realmente com o coração sincero, Deus está de braços abertos para nos receber e nos beijar e nos abraçar, porque somos filhos de Deus, irmãos. Mas para que isso aconteça, a gente tem que se arrepender e se chegar a Deus e confessar, né? Com todas as letras. Porque muita gente faz oração para Deus e tem um pecado e fala: Senhor, perdoa os meus pecados. Ah, Senhor, perdoa porque o Senhor limpa o meu coração, perdoa o meu pecado. Qual é o pecado? Fala para Deus com todas as letras. Ah, perdoa o meu pecado. Qual é o pecado? E Deus quer que você fale. Você sabe qual é o pecado? Deus sabe, Ele quer que você fale. Senhor, vou te dar um exemplo, meu irmão. Senhor, perdoa, Senhor, o meu pecado, porque eu fumo e não consigo parar de fumar. Eu preciso parar de fumar. Então, Senhor, me ajuda a me libertar do cigarro. Pronto, falou. Não é aquela coisa de: ah, Senhor, limpa o meu coração, perdoa os meus pecados. Fala quais são os seus pecados. Senhor, perdoa o meu pecado, porque eu bebo, Senhor. Eu bebo cerveja, eu bebo cachaça, eu faço isso, eu tenho feito isso, Senhor. Então, limpa meu coração, me ajuda a libertar da bebida, da cerveja, do vinho, da cachaça, seja lá o que for. Dê nome ao seu pecado para Deus, que Ele quer que você fale. Ele já sabe, Ele sabe somente que você confessa. As pessoas ficam, muitas vezes, falando com Deus assim, né? A Bíblia fala que antes da palavra sair, Ele já conhece nosso pensamento e tudo, irmãos. Então ele vai, o pai o abraça, o beija, porque nosso Deus realmente Ele ama, Ele perdoa, né? Mas se ele tivesse ficado lá atrás, talvez pelo orgulho de não querer voltar para trás, se não tivesse se arrependido, como muita gente não se arrepende e o orgulho não deixa de se arrepender, a vida dele não reconstrói, não recomeça, né? Ele não consegue dar uma nova forma na vida dele. E às vezes quando eu falo de você se reconciliar, não quer dizer que você vai se reconciliar com essa pessoa, que você vai ter um relacionamento com ela, não é nada disso. Eu falo assim, se reconciliar, para que a sua vida recomece com outra pessoa, em outra área, em outras situações, e se abram portas na tua vida em outras áreas que você nem imagina. E está dependendo disso aqui, de você se reconciliar, se acertar. Então a Bíblia diz que o pai, né? Porém disse aos seus servos: trazei-me depressa, né? O pai... Ele diz: eu quero ser um empregado. O pai disse: não, traz uma roupa nova, vestiu, pôs um anel no dedo, sandália nos pés. E trazei também matou um novilho cevado com mãos e regozijamos. Ele diz: porque esse meu filho, né, estava morto e viveu, estava pedido e foi achado. Então, olha só, o pai vem agora e ele recebe ele, perdoa, e agora vai recomeçar a sua vida. Como se começa tudo novo, né? Sandália nos pés, porque ele é livre, não é escravo. Um anel no dedo, reconciliação, aliança, compromisso, né? E roupa nova, né? Porque agora ele está iniciando um novo ciclo na vida dele.
e manda matar um novilho, festa, comunhão, porque ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Tem muita gente morta, espiritualmente falando, sentimentalmente, só aquela aparência de um sorriso e tudo, mas por dentro, destruído, morto, vivendo assim, perdido, sem direção na vida, sem saber o que fazer. Agora então com essa pandemia, mais apavorada ainda, sem ritmo, sem caminho na sua vida. Então Deus está falando para você que Ele é Deus que nos dá a vida. Esse é o Deus que está aqui para restaurar a tua vida. Se você está morto, hoje, nessa noite, o Senhor está aqui dizendo para você: eu sou Deus que te dou vida. E Ele veio para trazer vida para nós e vida eterna. Se você está perdido, meu irmão, Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não existe outro caminho, outra direção que não seja Jesus. E para terminar aqui, aquele mais velho, resumindo aqui a história, ele ouve aquele barulho e tudo, aí ele fala o que está acontecendo, pergunta para um dos criados, ele fala que o irmão veio e tudo, aí ele vem questionar o pai, vai falar que você viu o pai tanto tempo, que nem deu um cabrito para se alegrar com seus amigos, e ele fica indignado, ele não aceita aquilo, e o pai diz: tudo que é meu é teu, não diga se alegrar, e repete as palavras que o irmão estava morto, e reviveu, estava perdido, foi achado. Só quero parar aqui para terminar aqui e dizer uma coisa para os irmãos, que a gente não tem uma atitude como desse filho mais velho, que não soube, ficou indignado por quê? Não sabe o que é o perdão, não sabe o que é amor, não sabe o que é ter misericórdia. Então talvez Deus está falando para você que você tem que tomar uma atitude diferente, que você não tem que ser como esse filho mais velho. Não seja crítico, não seja juiz, não seja apontador de nada, pelo contrário, abra teu coração, ame mais, ajude mais, perdoe mais. Quando você vê ou souber de uma situação de alguém que está vivendo uma vida errada, que está em pecado, que está pecando contra Deus, que tem feito coisas terríveis, e ame, ore, tenha misericórdia. Se você tiver a oportunidade de falar para ela do amor de Deus, aconselhe essa pessoa, ajude essa pessoa. E se alguém recebe essa pessoa que está ajudando, não seja aquela pessoa crítica, vai dizer assim: nossa, o fulano está, olha, ajudar aquela pessoa, não quer saber de nada de Deus, é um pecador. Pois é, Jesus entrou na casa de Simeão, Simeão começou a criticar ele por causa da mulher pecadora, irmãos. Se ajoelhou nos pés dele, Jesus falou: se ele soubesse, quem estava ali era o próprio Cristo, e Jesus vai repreender ele. Quando ele diz: se soubesse que essa mulher, que era uma meretriz, uma prostituta, Jesus disse: irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Entrei na tua casa e eles começam a falar que ele não teve amor, não soube receber Jesus. Então, sabe, não seja o filho mais velho, que também foi o lado crítico dele, que não soube amar nem perdoar e ficou indignado com a atitude de pai. Mas tenha um coração sempre aberto para amar, perdoar as pessoas que têm sua avó e sua família. E se você hoje está assim, perdido, desorientado, lembre-se que nós temos o Senhor, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, que está aqui, esse Deus de misericórdia, falando para você, de braços abertos hoje para te abraçar, te beijar, e está te chamando para restaurar e renovar a tua vida nessa noite. Talvez você tenha aquele filho pródigo que saiu, tomou decisões na vida e agora está perdido, desorientado. Deus está te chamando de volta, porque Ele quer renovar, restaurar a tua vida novamente, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa mensagem, por essa noite, pela tua palavra. Continua visitando as nossas famílias, abençoando cada lar. Ó Senhor, até aqui tem nos aguardado o Senhor, no meio de toda essa pandemia no mundo inteiro. Tem misericórdia das nações, do nosso Brasil, de todas as nações, Senhor. Abençoa as nações, livra-nos desse mal, venha trazer paz nos lares,
venha tirar toda ansiedade, todo medo, Senhor, todo pânico, Senhor, do meio do teu povo, Pai. Fortalece as famílias agora, envia cura, envia mesmo, envia provisão dos altos céus sobre os nossos lares, Senhor, e pelo poder da tua palavra, Senhor, continua abençoando, renovando e fortalecendo a tua igreja cada dia. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos, um grande abraço, tá bom? Continue orando por mim, pela minha família, tenho orado também pela vida dos irmãos, e que Deus abençoe a todos. Amém? Graças a Deus.